Maquiavel, entre a verdade política e a queda da moral. O problema central. Existe uma pergunta que atravessa toda a história política do Ocidente. É possível governar sendo moralmente bom? Durante séculos, filósofos responderam que sim. De Platão a Tomás de Aquino, a política era vista como uma extensão da moral. Mas então surge um homem que rompe com tudo isso. Um homem que olha para a realidade e não para ideais. Esse homem é Nicolau Maquiavel. E o que ele faz é simples e devastador. Ele separa a política da moral. Mas essa separação gerou um dos maiores debates da filosofia política. Hoje vamos analisar Maquiavel não apenas por suas ideias, mas pelas lentes de 4 intérpretes que discordam profundamente entre si: Benedetto Croce, Isaiah Berlin, Léo Strauss e Olavo de Carvalho. E o resultado? 4 análises completamente diferentes. O homem por trás da teoria. Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 em Florença, mas não pense em uma cidade pacífica. Florença era politicamente instável, dominada por intrigas, ameaçada por potências estrangeiras. A Itália da época não era um país, era um mosaico de cidades-estado em conflito. E Maquiavel não era apenas um teórico, ele estava dentro do sistema. Foi diplomata, conselheiro político, observador direto de governantes. Ele presenciou figuras como Cesare Borgia, um exemplo vivo do uso estratégico da crueldade. Mas então ocorre uma reviravolta em 1512. A família Médici retorna ao poder. Maquiavel é acusado de conspiração, é preso, torturado e exilado. E nesse momento de fracasso que nasce sua obra mais famosa, O Príncipe, um livro escrito não do sucesso, mas da exclusão. O que O Príncipe realmente ensina? O Príncipe não é um tratado filosófico tradicional. Não há utopia, não há ideal moral. Há realidade. E quais são as ideias fundamentais? 1. Virtude não significa virtude moral. Significa capacidade, força, inteligência prática, habilidade de dominar circunstâncias. 2. Fortuna, o acaso, o imprevisível. O governante eficaz não depende da sorte, ele a controla. 3. A necessidade de parecer virtuoso. Maquiavel diz algo crucial. O príncipe deve parecer bom, mas está pronto para não ser. Isso inclui mentir, enganar, agir com crueldade quando necessário. 4. A famosa tese implícita. Os fins podem justificar os meios. Mas aqui está o ponto mais importante. Maquiavel não escreve como um moralista. Ele escreve como um analista do poder. E isso levanta a grande dúvida. Ele está descrevendo o mundo ou está ensinando a corrompê-lo? Croce. Maquiavel como cientista. Benedetto Croce oferece uma leitura diferente. Para ele, Maquiavel não é imoral. Ele é científico. Croce afirma que Maquiavel não está dizendo o que deve ser feito. Está descrevendo o que acontece. Como um cientista político. Observa padrões, analisa comportamentos, extrai leis do poder. Política e moral são esferas distintas. Julgar Maquiavel moralmente
seria como julgar um físico por descrever a gravidade. Então, Isaiah Berlin, o nascimento do pluralismo. Para Isaiah Berlin, Maquiavel não é um vilão. Ele é um divisor de águas. Berlin argumenta que Maquiavel revelou algo que antes estava oculto. Existem valores incompatíveis entre si. Dois mundos morais. A moral cristã ensina humildade, perdão, caridade. E a moral política, força, glória, sobrevivência do Estado. E o ponto crucial, esses dois sistemas não podem coexistir plenamente. O resultado, nasce o pluralismo moral. Não existe uma única resposta ética universal. Para Berlin, Maquiavel não destrói a moral. Ele mostra que a moral é plural e conflituosa. Então vamos ver agora Léo Strauss, a acusação central. Agora entramos na crítica mais contundente. Para Léo Strauss, Maquiavel não é neutro. Ele é intencionalmente subversivo. Strauss argumenta que Maquiavel rejeita deliberadamente a tradição clássica, Platão e Aristóteles. Rejeita a moral cristã, substitui o bem pelo útil e mais, ele ensina governantes a agir contra a moral, conscientemente. Por isso Strauss o chama de professor de maldades. Consequência, a política se torna técnica de dominação, a ética é subordinada ao poder. Para Strauss, Maquiavel inaugura a crise moral da modernidade. Agora vamos ao pensador brasileiro Olavo de Carvalho. A crítica civilizacional. Olavo de Carvalho leva essa crítica ainda mais longe. Para ele, Maquiavel não é apenas um autor, ele é um ponto de ruptura histórica. Antes de Maquiavel, a política era subordinada à verdade e o poder limitado pela moral. Depois de Maquiavel, política como técnica, verdade subordinada ao poder. E as consequências, segundo Olavo, surgimento da propaganda moderna, manipulação de massas, relativização da verdade. Maquiavel abre caminho para ideologias, regimes totalitários e engenharia social. Ou seja, não é apenas teoria, é o início de um processo histórico profundo. Sintetizando, temos então 4 interpretações. Valores. Para Benedetto Croce, Maquiavel descreve a política como ciência. Isaiah Berlin, Maquiavel revela o conflito entre valores. Para Léo Strauss, Maquiavel corrompe a moral deliberadamente. E para Olavo de Carvalho, Maquiavel inaugura a decadência política moderna. Concluindo, o dilema irresolvido. Maquiavel não é confortável. Ele não oferece soluções fáceis. Ele coloca você diante de um dilema real. É possível exercer poder sem comprometer a moral? Ou pior, a moral é um luxo que o poder não pode sustentar? Talvez o maior mérito de Maquiavel seja esse. Ele nos obriga a abandonar ilusões e a encarar a política como ela realmente é. Então, finalmente, se Maquiavel estiver certo, muitos dos líderes que admiramos são mais perigosos do que parecem. Se ele estiver errado, então a história pode ser ainda mais trágica do que imaginamos. Agora a pergunta é sua. Maquiavel revelou a verdade ou ensinou o mundo a se tornar pior?